This is a video in clinical medicine from the New England Journal of Medicine. Infection associated with healthcare is the most common adverse event affecting hospitalized patients. Hand hygiene is the most important preventive measure against these infections, but compliance with this simple procedure among healthcare providers is often below 40%. The skin and mucous membranes of every human being are colonized by various microbial species. When hospitalized, patients gradually shed these microorganisms onto inanimate objects in their immediate surroundings, for example, onto bed linens, gowns, and bedside furniture. Hospitals contain a multitude of environments. Some of these, dubbed patient zones, consist of a patient and his or her immediate surroundings. As a result of contamination by both healthcare workers and patients, other areas of the healthcare setting, such as corridors and public areas, are also colonized with microorganisms, though to a lesser extent than patient rooms. Cross-transmission of potential pathogens from one environment to another occurs through healthcare workers' hands. Hand hygiene greatly reduces the risk of cross-transmission by this route. Hand hygiene is a procedure to be mastered by every healthcare worker. Hand hygiene is not optional, it is mandatory. It must be used conscientiously to increase patient safety. Today, patients are very aware of the infection risks associated with healthcare and expect you to cleanse your hands as frequently as necessary. This is a sign of competency, professionalism, and respect. O tema de hoje, do Grand Round, foi escolhido em função do crescente envolvimento que todos nós temos com a questão, com as questões éticas de direitos humanos, relações interpessoais e a questão que cresce também cada vez mais, que é a questão da judicialização da saúde. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um dado aqui de 2003, né, havia um gasto nos processos judiciais no Brasil na ordem de 170 mil, mais ou menos, 2003. Em 2009, isso passou para 170 milhões, os gastos com todos os trâmites legais em função da judicialização de todos os processos médicos. Isso vem crescendo a tal ponto que teve um parecer do Supremo Tribunal Federal dizendo que os critérios que hoje são vigentes no Sistema Único de Saúde são passíveis de questionamento. Isso é um parecer do Supremo. Entretanto, isso não significa que é tudo para todos. E é nessa celeuma aí, que se insere uma série de discussões em relação o que é o adequado, o que não é, para quem deve ser liberado alguns medicamentos de alta complexidade, para quem não. Existe um cálculo aproximado de que 25% do que se gasta em saúde está relacionado a medicamentos de alta complexidade. Então, para a gente discutir esse tema, nós convidamos o Dr. Ricardo Breyer, que é um advogado, mas fundamentalmente ele é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Ele é professor também de Direito Penal e é uma pessoa que tem se envolvido muito com as questões dos direitos humanos, especificamente em relação a esses temas que eu mencionei. Mas eu acho que esse currículo do professor, do Dr. Breyer, ele deve ser colocado que ele é, antes de mais nada, um grande amigo do Hospital de Clínicas, que ele passou a ser. Por que isso? Porque o Dr. Breyer foi exatamente a pessoa que desencadeou todo o processo de aquisição da nossa Álvaro Alvim. Para vocês terem uma ideia, há um ano, a OAB, sob a coordenação do Dr. Breyer, chamou na OAB uma audiência pública, onde foi discutido toda a questão das emergências. E lá surgiu, foi o fórum inicial que desencadeou o processo de federalização do espólio da UBRA, dentre as quais nós fomos contemplados com o prédio da Álvaro Alvim. Então, desde lá,
Nós temos assim uma proximidade muito grande com o Dr. Breyer e a gente convidou ele também por isso, mas também porque ele se envolve muito com essas questões que a gente colocou como título do cartaz que vocês viram. Eu queria convidar o professor Breyer e já de antemão agradecer a presença dele, de ter achado um espaço na sua agenda, que eu sei que não é fácil. Advogado gosta de falar em pé, né? Então vamos ficar no púlpito aqui mesmo. Bem, eu gostaria de dar bom dia a todos, especialmente ao professor Nazi, que tem sido um parceiro importante dentro dessa temática de debates, tem fornecido muitas informações à Ordem dos Advogados do Brasil, que tem, dentro da sua linha, desempenhado uma função de contribuir para esse grave problema hoje, que é a saúde no Brasil, e especialmente também no Rio Grande do Sul. Então, as experiências que nós temos adquirido com as informações aqui do Hospital de Clínicas também temos levado ao Conselho Federal da OAB, dentro da Comissão Nacional de Direitos Humanos, ao qual faço parte também, e lá temos discutido isso e propondo ações como essa que foi feita na audiência pública de 2 de setembro do ano passado, né, aqui para a aquisição das emergências de 2 hospitais inativos em Porto Alegre, que deu resultado positivo. Então, essa parceria é fundamental para que a gente possa continuar debatendo esse tema tão silencioso na sociedade brasileira. Isso é importante saber que os segmentos sociais, de alguma forma, não debatem com a devida responsabilidade isso, gerando omissões de informações, e nós entendemos que o papel da Ordem, como instituição que representa a sociedade civil e as instituições também desse país, nós podemos proporcionar esse debate e gerar essas informações a todos. Também um agradecimento especial ao Dr. Sérgio Pinto Ribeiro, né, pela estada, pelo convite, pessoas que se administram esse hospital, que de alguma forma também têm comprometimento com a luta para minimizar o problema, né, porque estamos longe de resolver o problema da saúde. Pois bem, e a todos vocês que estão presentes. Bom, a saúde, né, ela ingressou no cenário do direito, especialmente na questão do direito administrativo, na questão dos direitos humanos, principalmente, quando a Constituição de 88, depois de um processo de ditadura muito grande no país, onde as constituições eram por decreto-lei, praticada por militares, em 1988, onde também a OAB teve uma participação na construção do movimento Diretas Já, construímos uma Constituição voltada a vários princípios humanos, e dentre eles está lá a saúde consagrada na Constituição Federal, abrindo um leque de direitos consagrados para o exercício do cidadão. Então, a Constituição de 88, a primeira Constituição democrática do país, lança a ideia de que a saúde é um direito fundamental do cidadão, tanto que está consagrado no capítulo Direitos Fundamentais da Constituição, e um título específico que trata sobre a questão da saúde em todos os segmentos dentro do critério administrativo. Então, nós tivemos essa inovação, né, que, de alguma forma, a Constituição brasileira também se aliou à Declaração Universal dos Direitos Humanos, que elevou o direito à saúde como um direito à dignidade humana e um direito de exercício de cidadania. Pois bem, frente a esse arcabouço de legitimidade que a gente denomina normativa, né, surge a discussão a respeito do exercício deste direito que o Estado brasileiro, através da sua Constituição, através de legislações especiais, ofereceu ao cidadão. E a partir daí começa a questão do envolvimento do direito, entrando num cenário que a saúde também ela vai se desenvolvendo nessa questão de atendimento, de uma problemática de eficiência de atendimento. Por isso que a temática, a jurisdição do direito à saúde é uma forma que nós vamos ver ao longo agora do que eu vou falar, vou tentar ser sucinto para que a gente possa abrir o debate, por que algumas decisões judiciais, de alguma forma, têm entrado no campo da saúde, e um campo meio perigoso,
Porque hoje, com a crise da saúde, na questão das emergências, na questão de falta de atendimento, no problema de agendamentos, tem gerado um conflito de interpretação que eu vejo, e agora me aprofundando na matéria, perigoso nessa questão. Porque envolve partes aí. De um lado, os hospitais, as emergências, né? De outro lado, o cidadão, e o Judiciário e o Ministério Público olhando isso de longe, junto com a Defensoria Pública. Só que as estruturas da saúde, ao longo dos tempos, ficaram deterioradas por má administração política nesse país. E a questão das verbas, dos repasses, como nós vamos ver, debilitou e muito a saúde. E aí, nesta crise da saúde, surge um protagonista que fica na linha de frente, que é justamente o médico que está na emergência, a administração hospitalar. E nesse conflito entre o médico, que muitas vezes não tem a condição de atender devidamente aquele caso de emergência, ou o hospital no sistema federal de saúde, na questão do medicamento, a questão do município, a questão do Estado, por precariedades, ele fica numa seara muito complexa, porque ele fica na linha de frente do tiro. E ele, muitas vezes, ele fica alvo, digamos assim, de todos os critérios, digamos, de consequências daquele atendimento que não foi realizado. Isso eu tenho notado através de alguns julgados, principalmente do nosso Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e do Superior Tribunal de Justiça, de que alguns médicos, por não terem, na crise da saúde, toda a forma de atendimento devido para a eficiência e que vem gerando óbito ou uma lesão grave, isto tem gerado uma responsabilidade direta ao médico. Muito embora as jurisprudências no seu julgamento compreendam que a saúde está um caos, que a saúde está deficiente, que nós não temos leitos, que nós não temos mais como atender toda a demanda, mas o médico ainda tem aquele dever ético do código, né? De medicina, do código, é o código ético da medicina, né? Se diz, né? De atender independentemente da situação estrutural que se encontra. E isso tem gerado alguns problemas, como nós vamos ver mais adiante, que vem tanto dando condenações criminais, chegando a pontos de omissão, quando se tem um resultado, um homicídio culposo, correto? Quanto também na esfera civil de indenização. Então, vejam bem, o médico é colocado numa situação complexa, difícil, e ainda ele é o vilão da história. Isso tem acontecido. Isso tem acontecido em grande escala. As defensorias públicas estão agindo dentro do seu limite, mas sempre que há uma repercussão, se os senhores notarem as reportagens de jornais, as críticas que vêm sobre a ausência, a omissão daquele atendimento que gerou a morte tal, faz com que quem está na linha de frente é o gestor do hospital, ou, mais vulnerável ainda, aquele médico que lá está atendendo. Então, isso é uma temática que está crescendo, vem sido desenvolvida, e que nós temos que ter atenção para reverter esse discurso que o judiciário não entende. O nosso judiciário aqui não entende isso. Ele entende o resultado, ele entende o grau político de uma decisão e uma forma de também legislar algo que não deveria, e mais ainda, responsabilizando uma pessoa, ou seja, o funcionário, o médico que está na linha de frente, sem a devida cautela. E isso gera uma notícia boa, isso gera uma publicidade de que está sendo feita alguma coisa e que isto vai resolver o problema dos próximos casos e que chegar alguém e bater as portas do hospital e não for atendido, se não for atendido vai ter o problema judicial. Isso é uma temática que eu tenho visto e tenho me preocupado sobre isso. Pois bem, eu tenho andado também pelo interior do Estado, através das nossas subseções, que são órgãos da OAB que ficam no interior em determinadas regiões, e temos também feito lá audiências públicas. Estas audiências públicas, referentes à saúde, têm gerado o mesmo significado: caos, ausência de estrutura, ausência de financiamento, má de gestão política sobre o caso, e os colegas médicos cada vez mais não ficam nesses locais por completa falta de estrutura, o que gera na comunidade lá um problema muito grave de atendimento
e também, muitas vezes, por falta desse atendimento, acaba vindo a Porto Alegre, ou, na pior das hipóteses, acontecem os óbitos lá e as questões complexas de resultado em virtude disso. Então, eu posso ver, assim, já fui em umas 12 subseções do interior, cidades grandes, a problemática é geral, né? Quando mais se afasta da capital, o município mais distante fica da problemática. Muito embora esses municípios invistam mais do que a lei determina, mas o dinheiro do repasse do Estado e da União, através da emenda 29, que seria a legislação que determinaria o repasse para a saúde, não está sendo regulamentada e está sendo um grande problema no Congresso Nacional votar isto. Então, me parece que a saúde no Brasil, ao patamar de direito fundamental, hoje é uma questão que entrou numa órbita política, e esta órbita política tem interesses, e esses interesses não estão voltados para os princípios universais da dignidade humana da pessoa, e sim interesses meramente partidários, o que faz com que a saúde, mais uma vez, fique num limbo, sem uma devida resolução a respeito disso. Pois bem, eu vou passar mais uns slidezinhos aqui. Eu fiz, é grande isso, mas eu vou tentar ser sucinto. Pois é, os pontos abordados, a gente viu o caos, né? O caos da saúde, ele se origina sempre para nós, operadores do direito, através de algo que está determinado na lei e que não é efetivado. Não sendo efetivado, não tendo eficiência, não tendo atendimento na saúde, não tendo a questão daquilo que determina a constituição dos medicamentos, isto gera, de alguma forma, esse caos, além da prática mesmo da dificuldade do atendimento ao cidadão. E tem algumas, nessas andanças aí, eu tenho visto algumas experiências inovadoras em algumas comarcas, no Rio de Janeiro, por exemplo, em Ribeirão Preto, que os municípios, o Estado, têm feito algumas coisas interessantes que eu quero passar para vocês, e depois dar uma olhadinha naquelas introduções que eu falei da jurisprudência sobre a questão da saúde. Bom, tem visto, através do Conselho Nacional de Direitos Humanos, a gente abordou lá 5 pontos importantes que geram a crise na saúde, né? Falhas na infraestrutura, a falta crônica de medicamentos, gastos excessivos com serviços terceirizados, negligência na aplicação de recursos e dificuldade no agendamento de consultas. Isto é um portal que se tem no Conselho Federal, Comissão Nacional de Direitos Humanos, que pega todo o país, né? Todos os presidentes de seccionais têm levado a notícia de que seria um dos principais elementos. Eu colocaria, quando fala na questão da negligência de aplicação dos recursos públicos, eu falo em 2 níveis. Primeiro, do governo federal, né, e governo municipal, que não aplica devidamente, às vezes, o repasse da verba, e tem o problema de quando ainda na míngua repassado na verba, existem ainda casos de corrupção na administração desses financiamentos. Então, não bastasse todo o caos, ainda tem desvios, sim, né, em hospitais, principalmente no Espírito Santo, no Nordeste, e em São Paulo agora, também em entes federais, tem se descoberto desvios de verbas importantes que poderiam estar dentro do programa e são mascaradas na sua utilização. Então, nós temos 2 níveis, temos que trabalhar isso, né, dos gastos aí, né, na aplicação dos recursos. Depois, todos sabem aí que algumas informações sobre essa questão do tema e a questão da redução de atendimentos frente ao grande número, na questão de atendimento de média e baixa complexidade, que esse talvez seja o problema nosso, né, do atendimento público, né? Dizem que, porque o SUS, ele ganha no cenário internacional um princípio muito importante, que a saúde do Brasil tem um critério chamado universalidade. Todos têm o direito ao atendimento à saúde, diz a legislação, e o SUS é o Sistema Único de Saúde, um critério indistinto de atendimento. Então, isso faz que este programa, uma vez bem administrado, possa atender todo o brasileiro devidamente, coisa que outros países não têm isso. Então, isso é um passo importante nisso. Mas, frente à estrutura que existe e a falta dos recursos e a questão do gerenciamento, faz com que este programa ele peque em alguns pontos, principalmente nessa questão da média e baixa complexidades.
Depois nós temos aí nas notícias maiores, que são especialidades que enfrentam maiores dificuldades, a clínica médica, geral e pediátrica e obstetrícia, e depois a crise que tem provocado a superlotação e pressionamento dos setores de urgência e emergência. Esses são os pontos mais, porque a emergência ela é o grande foco hoje da notícia, a emergência que puxa a crise da saúde. Mas nós temos visto as audiências públicas que a emergência é uma ponta desta crise, né? Tem todo um ato anterior que não é só emergência, que é a questão toda da administração, que é a questão da infraestrutura, a questão da dificuldade da mão de obra, que me parece hoje que é um outro tema, né, importante na área da saúde, né, a falta de mão de obra, né, para o exercício, né, de funções na área específica, como tem acontecido em outros setores do Brasil, principalmente também como a engenharia, hoje no país também é uma mão de obra escassa, e o Brasil crescendo cada vez mais, né? Por exemplo, aqui existe um déficit de 55% entre o custo e a receita, uma vez que para cada R$100 gastos pelos hospitais a remuneração é de apenas R$ 64,50. São dados que depois eu vou falar da fonte. Algumas prefeituras têm aplicado até 25% da sua receita líquida na área da saúde, enquanto deveriam investir 15%, que é o que está na previsão dessa lei que tem que ser aprovada no Congresso. Isto é muito mais do que a lei determina. Isso são alguns municípios, não todos. O município de Porto Alegre que menos aplica em saúde aqui. Mas os municípios do interior têm aplicado mais, e mesmo assim não têm conseguido manter a mão de obra na sua cidade, não têm conseguido dar eficiência, e acaba todo mundo estourando aqui no Conceição, e naquelas ambulâncias todas ali na Santa Casa. O Estado deveria aplicar 15%, nunca investiu mais que 4%. Por conta disso, o governo do Estado deve, por ano, à saúde em torno de R$1,2 bilhão. O que significa dizer isso? Significa que aqui está o problema de investimento financeiro e econômico para a manutenção da estrutura. Este é o grande entrave na questão administrativa. Os valores que o governo, o Estado deveria investir e não investe. E aí depois nós temos aqui a falta de financiamento do Estado na área da saúde e um dos principais motivos para a crise financeira dos hospitais sem fins lucrativos, que é agora a questão dos hospitais filantrópicos também, que a OAB está encampando de todos os segmentos para que eles possam atender as pessoas carentes. Mas hoje nós temos, acho que uma reunião no final da tarde, sobre esse tema, e a tendência é de que as coisas fiquem mais graves ainda e vai gerar mais problemas em outras emergências. E aqui entra o tema da questão da judicialização da saúde. O Brasil possui 241 mil ações judiciais na área da saúde em andamento, sendo que dessas 133.953, quase a metade, estão concentradas no estado do Rio Grande do Sul. Por quê? Isso tem uma questão cultural politizada, né? Das pessoas no Rio Grande do Sul ter um pouco mais de acesso à cultura, as instituições como a Defensoria Pública ter mais ação, porque, vejam, senhores, em alguns estados do Brasil ainda não está instalada a Defensoria Pública. Nós não temos defensores públicos que atuam para a comunidade em todos os estados brasileiros. E o Rio Grande do Sul nós temos em alguns setores. Então, isso faz com que aqui nós tenhamos um polo maior de ações e demandas judiciais. Uma questão cultural de reconhecimento de um direito de informação, em que a pessoa, quando na via normal não consegue o acesso, vai buscar o judiciário. O Rio Grande sozinho tem mais processos tramitando que o Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Ceará juntos. Os quatro têm 86.183 ações. O governo federal gastou, no ano de 2010, 134 milhões no pagamento de remédios. O Estado teria que investir 12% do valor arrecadado com os impostos, mas o Rio Grande do Sul, segundo a última fonte vergonhosa, apenas aplica 4,7%. Então, nós somos descontados no nosso imposto e, por lei, nós deveríamos ter essa porcentagem de investimento e não temos. E saiu, e tem saído timidamente nos meios de comunicação, né, aqui no Rio Grande do Sul, não o ranking do governo, né, o governo nunca se manifesta, né, o governo, de alguma forma, diz que está tudo bem, que nós estamos assumindo agora,
e que nós vamos dar um jeito nisso e vamos resolver o problema. Sempre é um repasso de um para o outro, né? Então, tudo que... É uma coisa que me incomoda um pouco, que as fontes, por exemplo, essa fonte, e saiu a fonte também, agora recentemente, da comissão do Conselho Estadual de Saúde, que no Correio do Povo, do dia 9 de outubro, fez um quadro desde 2000 e vem dizendo que o Estado está deixando de investir na saúde em torno de 10,5 bilhões de reais. Ou seja, isso deveria estar investido e não está. E o Estado vem, e de alguma forma, dizer que isso não é verdade, que nós estamos construindo uma nova forma de lidar com a saúde e que fica um discurso totalmente político, sem eficiência. Então, a questão toda, nesse caso, é uma pura omissão de gestão política do Estado, na meu modo de ver. O Estado não tem interesse de alguma forma, investir nesse ponto, a não ser que, quando chegar no ápice da crise, poderá participar uma verba. E aí vocês perguntam, por que aqui é assim, por que não se investe? Porque não há uma cobrança nacional nisso. Nós estamos vendo a crise, em outros estados, muitas pessoas não buscam o judiciário, acabam morrendo na fila do atendimento, e tem uma cultura de não movimentar isto. Tá certo? Então, o que cabe? Cabe a mobilização das instituições, através das audiências públicas, através da sua crise, na sua emergência, fazer esse papel da informação. E aí vai entrar num conflito, porque quem vê um debate do município com um debate do gestor do hospital, ele vai ver que é um debate de louco, né? Um está dizendo que está bem, outro está dizendo que está mal, né? E isso fica muito complexo, e nós temos que, cada vez mais, as instituições poder unir, né, esforços para informar esta crise. Isto, timidamente, no Rio Grande do Sul, vem sendo feito, mas é importante que os primeiros passos foram dados, e estão sendo dados. Então, nós temos que encaminhar para esse segmento da informação, porque o setor público, sempre, de alguma forma, quando cobrado, ele não se manifesta favorável a isso. E nós não podemos ficar encastelados nos nossos problemas. Nós temos que unir esforços com as outras instituições para poder gerar essa cobrança e passar para a sociedade essa informação. A sociedade não tem essa informação e ela, como opina isso, ela vai só ver que não tem um atendimento na emergência, ela vai cobrar essa questão que ela visualiza do atendimento, não todos os fatores que vêm anteriores e que estão por trás desse pano, desta cortina, e que ela não tem acesso. Eu acho que campanhas do Conselho Municipal de Saúde, do CREMERS, da Associação dos Médicos, campanhas que possam demonstrar esse caos, seria fundamental, né? Aos poucos informar a saúde. Porque eu tenho visto, né, nessas audiências públicas que eu tenho ido no interior e até próprio aqui na ordem, na seccional, que as pessoas leigas, as pessoas que buscam o sistema de saúde, elas não entendem isto desta forma. Elas, muitas vezes, pela falta de informação, elas chegam a uma pura, simples discurso de responsabilidade da estrutura médica hospitalar, sem saber o que tem por trás. Então, acho que isso seria uma forma de nós informarmos cada vez mais a saúde. Participarmos dos debates que tem que ser, e onde estiver lá o governo, nós teremos que estar lá com senso crítico e cobrar do governo isso, e as informações, né? Porque a sociedade está, no meu modo de ver, com a informação errada e amortecida na crítica no ponto onde é que tem que ser. Bom, isso aqui nós tiramos, especialmente do Hospital de Clínicas, naquele levantamento que eu tenho levado não só para o Rio Grande do Sul, mas também para a Comissão Nacional de Direitos Humanos, o que passa aqui no Hospital de Clínicas, que foi retirado da nossa audiência pública pelo professor Nazi, né, que foi dito lá e que nós temos usado de parâmetro com outras emergências do Rio Grande do Sul e do país na Comissão Nacional de Direitos Humanos, é justamente a questão do tempo estrutural das emergências, que não se atualizaram no tempo, a sua estrutura, era com a demanda cultural de um determinado momento histórico, agora um outro momento, uma outra exigência, e a estrutura cada vez mais se afasta da atualidade, né? Depois aqui nós temos os dados de 5 mil pacientes por mês, a falta de especialidades na área de neurologia, a questão da questão
da falta de mão de obra, né? A questão dos leitos de UTI e pacientes que não têm acesso à medicação básica. Fluxo de pacientes nas regiões vizinhas, né? E aí a gente cita um dado que a Organização Mundial de Saúde preconiza que há 2,5 mil leitos para cada 1.000 habitantes, enquanto que o Rio Grande do Sul tem aproximadamente 1,8 leitos por 1.000 habitantes. Então, é algo que está completamente fora dos padrões normais de atendimento. E outros casos aí também. Bom, aí passa aqui, para vocês terem uma ideia da Constituição Federal, quantos artigos tem, né? O 196, que fala o direito à saúde é o direito e o dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. Isso não existe, né? É uma legislação constitucional importante que determina que o Estado haja e ele não vai agir politicamente. Aí vai embora, tem o 197, que refere relevâncias públicas e ações e serviços públicos de saúde, cabendo ao poder público dispor sobre a sua regulamentação, e vai embora. São vários artigos que falam da rede da saúde, como ela tem que ser feita, né? Depois, assistência à saúde é livre, da iniciativa privada, que também fala dos hospitais privados. Aí fala do direito fundamental, né, que é a questão da judicialização da saúde, quando diz o direito de se valer do poder judiciário para garantir a execução do direito à saúde. Aqui que está todo o amparo, todas as ações que vão ao cidadão que não tem o acesso à saúde. Então, esse artigo refere como um direito fundamental. E aí vai embora. Depois tem vários outros aí, só para vocês terem uma ideia, que tudo trata, né, da competência territorial do município, do governo do Estado e assim por diante, do governo federal. A emenda 29, que foi regulamentada, que determina o índice de arrecadação de porcentagem para a saúde no recolhimento dos tributos, e aí vai embora. Então, tem uma gama, vocês estão vendo uma gama de legislações, de orientações constitucionais e infraconstitucionais que envolve esse tema, né? Aqui a questão da Constituição que eu falei, a Constituição, etc. Tal, o que interessa, isso aqui não. Aqui, isso que eu queria trazer para vocês. Então, só recapitulando um pouco, né? Ponto básico, né? Falta de investimento financeiro público para o exercício da saúde. Ponto. O Estado não repassa aquilo que a Constituição determina. Quando repassa, temos problemas de corrupção. Segundo lugar, não repassando gera crise no atendimento, gera crise administrativa, gera a falência no atendimento básico necessário. Falta de investimento, falta de questão financeira, falta de estrutura. Isto leva às demandas judiciais. As demandas, vocês viram, é em grande número. Muito delas são banalizadas, às vezes, as demandas. Nem todas as demandas judiciais de atendimento são demandas com suporte técnico de efetividade para isso. E eu peguei duas experiências que, no estado do Rio de Janeiro e Ribeirão Preto, fizeram uma parceria, partindo do Poder Judiciário, que não é uma pessoa técnica, para analisar um pedido, quando chega à sua mesa para uma internação ou para medicamento, correto? Criou um conselho que uniu juristas e médicos para assessorar os magistrados. Como funciona isso, né? Tem a questão da central de medicamentos, né? Eles pegam pessoas do Estado, médicos que não estão ligados ao Estado e o próprio Conselho de Saúde do município. Chega o pedido, esse pedido é encaminhado ao judiciário, o judiciário remete este pedido para este conselho, e este conselho vai analisar se tem ou não cabimento aquilo que está sendo solicitado. E em 4 dias, no máximo, dependendo do caso, de medicamentos é fornecido, se for o caso de urgência, até 24 horas. Então, o juiz, ele não decide de plano, né, e não decide fora de um critério de proporcionalidade. Porque, às vezes, tem algumas decisões assim que, quando vai, por exemplo, no hospital psiquiátrico, precisa de uma internação, por exemplo, não tem. Aí o juiz, que não tem o conhecimento, já vi decisões que diz assim, defiro o pedido de internação por 2 anos.
E a pessoa pode ser tratada em 2, 3 meses, está bem. E o médico não pode liberar sem que dê a notícia para o juiz de que essa pessoa já tem condições de voltar à sociedade. Aí ele fica lá, às vezes, 1, 2, 3 meses aguardando a decisão desse pedido, frente à demanda maior. Então, essas confusões existem por falta de total conhecimento. Então, esses conselhos que tem nesses 2 lugares, no Rio de Janeiro e Ribeirão Preto, têm funcionado muito bem e têm evitado aqueles pedidos sem a devida comprovação e também o limite, muitas vezes, de medicamentos sobre esse tema, né? Quanto de porcentagem de medicamento, o que nós temos que fazer, o limite de internação. Então, toda esta construção passa por esse conselho, que eu acho que é interessante porque evitaria aí muitas coisas e decisões erradas. Ou seja, assim como numa perícia judicial o juiz necessita de um engenheiro técnico para saber sobre as estruturas da casa, se foi realmente mal construído ou não, por que também nós não fizermos isso também na questão da medicina? Trabalhar com esse conselho é uma ideia que pode ser levantada pelas questões da administração e se criar junto com o município uma forma de regulamentar isso na questão da orientação. Tem funcionado muito bem isso, né, dentro do critério de eficiência dos pedidos. Muitos pedidos são jogados de lado e outros pedidos, de alguma forma, são feitos com a devida efetividade. E aí daí eu falei lá em Ribeirão Preto, né, a iniciativa realizada do Ministério Público, Poder Judiciário e Setor Público da Saúde, que vem otimizando a prestação jurisdicional de assistência farmacêutica do município. A ação visa coibir abuso e racionar atendimento das demandas. Foi criada uma outra comissão que se chama da Análise de Solicitações Especiais, a qual o Poder Judiciário requisita informações para a averiação das cautelas necessárias ao deferimento ou não do pedido do paciente. Isso é uma coisa interessante, que acho que é um passo que as estruturas poderiam se organizar para tentar debater isso. E se for o caso, a gente pode ir com os hospitais, junto com a ordem, marcar uma reunião com o Ministério Público, com a Defensoria, e poder tratar disso de uma forma melhor. Aí teria que ter a disponibilidade de quem vai ser, né, a mão de obra para que isso possa, junto, trabalhar e fazer esses deferimentos ou não dessas análises. Acho que ajudaria bastante, porque quando vem uma decisão judicial, né, e essa decisão judicial, agora nós tivemos 2 episódios ou 3 episódios aí que teve decisão judicial para internamento de pessoas e por problemas burocráticos do SAMU ou por problemas de falta de vagas, essas pessoas com a decisão judicial de transferência e de atendimento não conseguiram, por N problemas, né, acabaram em óbito, né, que começou a vir toda essa questão de novo do desrespeito das decisões judiciais, né, de atendimento. E tem uma decisão recente que está em análise do Ministério Público, no setor, no município aqui de Porto Alegre, que teve a decisão judicial e a pessoa, por questões burocráticas, não conseguiu ser transferida a tempo, teve o óbito. O Ministério Público está, sim, analisando a responsabilidade criminal e civil do gestor do hospital, em que não respeitou a ordem da determinação judicial. Então, são temas que colocam aí um conflito enorme. De um lado, nós temos o direito humano do cidadão, também nós temos o direito humano do médico no exercício da profissão, né? Ele também tem que ter os critérios mínimos para exercer a sua profissão, os critérios básicos. Isso não é falado, é um discurso que pode também começar a cimar dentro de um contexto que os senhores atuam e fora dele também. Nós temos que ter condições mínimas de trabalho, nós temos que ter condições mínimas para ter a efetividade, né, do resultado naquele momento que surge. E isso também é um direito consagrado na Constituição Federal como um direito fundamental, o direito pleno de exercício da profissão com as devidas condições. E o médico também, de alguma forma, quando não tem essas condições, por problemas que não é seu, não é problemas da sua ordem de alcance, ele também, de alguma forma, não tem reconhecido aquilo básico que a Constituição determina para que ele possa exercer a sua profissão. E isso é uma forma também que ele tem se defendido em alguns procedimentos administrativos e alguns procedimentos também criminal nesse sentido. Então, eu vejo, assim, para concluir, que se não tiver
se nós não realizarmos alguns movimentos administrativos e políticos, dos administradores dos grandes centros de emergência, de uma forma a chegar ao Estado, ao chegar ao Ministério Público, explanar toda a dificuldade, toda a deficiência no exercício profissional, para que essas pessoas, quando cheguem as notícias a elas, de óbitos por falta de atendimento, ou descumprimento de medidas judiciais, que não foi devidamente cumprida por problemas de efetividade no atendimento estrutural, por deficiência de falta de investimento. Se eles não tiverem essa consciência, nós vamos ampliar essas demandas médicas de responsabilidade. E aí o médico vai estar sozinho nessa para buscar a sua defesa. E isso tem acontecido. Então, acho que as instituições, de alguma forma, o primeiro grande passo seria fazer esse grande levantamento. Não é que eles não saibam, eles sabem, mas tem também todo um comprometimento social. E se levantar isso, uma parceria com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, isso tende a ter uma minimização do problema. Primeiro momento, a blindagem do médico, na sua ação, na linha de frente, com a sua dificuldade. E, segundo momento, buscar um reequilíbrio nessa falta estrutural financeira. Então, o problema é, na minha concepção, bem grave, e que nós temos que unir essas informações e poder ajudar com isso. Então, contando com a ordem também, nós podemos unir esforços para começar esse movimento. Quem sabe também levar o Conselho Federal, depois estruturado aqui, para que outros estados e outros presidentes de OBs também possam sugerir aos conselhos regionais de medicina isso. Se nós agirmos isoladamente, nós temos tendência a perder. Porque, infelizmente, nós temos dois discursos hoje, que as coisas estão melhorando, que a saúde está bem, que nós vamos recuperar a saúde e que nós vamos investir, e que nós temos que ter paciência. Esse é o discurso que vem vindo, décadas, político. E que nós estamos conseguindo concentrar o maior número de atendimentos, que nós vamos fazer o repasse, e que, acima de tudo, nós estamos preocupados com isso, e que esses números que estão sendo ditos aí pelos conselhos e por outras entidades não são verdadeiros, os números são outros, e que nós vamos reverter esse tema. E, do outro lado, o discurso da classe médica, no seu limite, na sua deficiência enorme no atendimento, e a sua precariedade por falta justamente de gestão política séria nesta área. Desses dois discursos, eu prefiro, e vou estar sempre do lado do discurso médico, e podem contar com a ordem, no sentido de fazer esses trabalhos importantes, que eu entendo que só com informação, nós já conseguimos fazer isso com pequenos passos, mas com grandes resultados na frente, que a gente vai conseguir minimizar esse quadro e blindar, principalmente, essa estrutura daqueles que não têm nada a ver com essa história, que estão na linha de frente e que eles são os mais vulneráveis possíveis, que são os senhores que estão nas administrações dos hospitais e aqueles que atendem nas linhas de emergência. Esse seguramente vai pagar o preço, alguém tem que pagar o preço, e alguém não pode, se não for levado ao poder público, alguém vai ter que pagar esse preço, não vai ficar impune isso na saúde. E como tem acontecido essa jurisprudência, no sentido de responsabilizar a média, independentemente de ter estrutura ou não. A decisão diz o seguinte: não respeitou aquilo que foi determinado por esse juízo, causando óbito, então responde-se por homicídio culposo, e aí vai embora. Então, esse é o grande recado, né? Podermos estar juntos, pensar uma forma de se aproximar dessas instituições, Ministério Público, Poder Judiciário, marcar com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, marcar com o Procurador-Geral de Justiça, fazer uma comissão, dizer que essas coisas estão erradas, que essas decisões estão assim, chamar as instituições responsáveis, que é o CREMES, a Associação de Médicos, fora as questões políticas, fazer uma união nesse tema e cobrar do Judiciário que essas decisões estão erradas, que nem cobrar do Poder Público, não daquele que está na linha de frente. Então, espero ter contribuído e aí ajudado vocês a pensar um pouquinho mais em umas ações futuras para tentar minimizar o problema. Obrigado. Estou à disposição em qualquer pergunta também. Sei que está na hora do almoço, né? Alô? Queria agradecer ao professor Breyer com essa visão panorâmica e consistente dessa questão da saúde. Eu queria abrir para algumas perguntas. Perguntas?
Eu sempre uso meu direito de participação. Doutor Ricardo, muito obrigado pela participação, usar o seu tempo aqui conosco, e eu tenho que concordar em vários aspectos da sua análise de o profissional da saúde estar na frente de um processo que nós sabemos que todos querem contribuir, todos querem ajudar. A população brasileira precisa desse atendimento, desse processo todo, que ele funcione adequadamente, e o judiciário está no meio disso, ele está no meio desse processo todo. Nós temos aqui, como administração do hospital, a obrigação de levar a nossa visão para o judiciário, e isso a gente faz com uma certa frequência, em especial com juízes específicos que trazem a demanda para nós, que muitas vezes nós não temos como cumprir aquilo, né? Nós temos até as enfermeiras que estão aí na noite, as supervisoras de enfermagem, várias delas já tiveram voz de prisão, e porque não conseguem, não adianta chegar uma demanda para nós de que tem que internar aquele paciente. Nós sabemos que tem que internar, todos sabem que tem que internar. A dúvida é como é que nós vamos fazer, quem nós vamos tirar para botar no lugar daquele paciente que precisa internar, sim. Então, eu acho que esse contato nós temos feito, mas talvez possamos progredir muito mais do que nós temos feito hoje com a nossa turma. Eu queria focar num ponto, assim, que é o ponto do financiamento da saúde. Nós podemos ver pela apresentação que o Estado deve à população do Rio Grande do Sul por volta de R$1 bilhão por ano. E é bom dinheiro, paga pelo menos metade das minhas dívidas. Mas eu acho que nós podemos fazer uma reflexão. A Constituição de 88 já tem aí 30 anos, né, 30 e poucos anos. E o que a gente progrediu? Por que nós não progredimos tanto como deveríamos, como nós todos gostaríamos que progredisse em 30 anos? Nós temos 2 governos, e agora é a opinião pessoal, nós temos 2 governos, Fernando Henrique Cardoso, 2 governos Fernando Henrique Cardoso e 2 governos Lula, com a mesma política do Ministério da Saúde, ou seja, deshospitalização. Essa é a palavra do Ministério da Saúde, pelo menos há 20 anos. Agora mudou um pouco. E o que aconteceu? Diminuíram os números de leitos, que está mostrado na apresentação, no Brasil inteiro. No Rio Grande do Sul é um escândalo o que aconteceu, e nós estamos pagando agora, porque agora está aparecendo no jornal, e agora estão sendo responsabilizadas administrações, profissionais da saúde, para que as coisas funcionem. Mas isso é o resultado de anos e anos, independente de partido político, de diminuição do número de leitos. E agora nós estamos saindo atrás, o gestor municipal parece que entendeu isso, está atrás de leitos, está aí Álvaro Alvim, está aí o Hospital Independência, que já é um passo contrário do que vinha sendo feito tudo. Em termos de financiamento, será que 1 bilhão vai ser o suficiente? Vou usar 2 exemplos de 2 países ricos, desenvolvidos, Inglaterra e Canadá. Inglaterra com 50 milhões de habitantes, Canadá com 35 milhões de habitantes, saúde universal nos 2, sendo que pelo menos a Inglaterra já cedeu, não conseguiu aguentar o processo de universalização da saúde. Fazendo um exercício assim, por mais 30 anos, será que nós vamos conseguir cumprir a Constituição brasileira, baseado numa população de 200 milhões de habitantes? Será que nós vamos conseguir? É só um exercício assim para pensar. Acho que pelo fator histórico que tem, que nós estamos vivendo desde 88, e dos governos, né, e dos governos, e do aumento da demanda também, eu entendo de que a estrutura não vai suportar isso, né? E eu acho que a tendência é salve-se quem puder, né? Mais ou menos assim, né? O barco está lotado, nós temos que pular, ou não sei onde é que vão parar. Mas então, essa questão é uma questão, a questão política, no meu modo de ver, é o maior entrave, né? Ainda eu não sei, eu não consegui identificar por que esta política da não hospitalização, né? Por que esse trabalho? Talvez seja uma carga da própria Previdência, da falência da nossa própria Previdência em de alguma forma desonerá-la, talvez, né? Desses financiamentos do INSS. Mas eu não vejo solução assim a curto prazo nem a médio prazo.
Mesmo que mudássemos toda a política, ia ter problema. E agora estava pensando assim também a questão tem a Copa do Mundo, né? Se já não atendemos as pessoas aqui, imagina os turistas que vierem para cá. Até argentino nós vamos ter que atender de graça. É verdade, é. Então, veja bem, e aí eu estava vendo uma entrevista de um sociólogo inglês, que eu não me lembro o nome dele agora, mas ele falou uma coisa muito importante quando perguntaram para ele, mas o Brasil com a Copa do Mundo vai crescer mundialmente? Ele disse que não, muito pelo contrário. O Brasil é pouco conhecido lá fora. Só é conhecido as coisas boas do Brasil, ele disse. Agora, os problemas que a Copa vai poder visualizar, que são as favelas, a desigualdade social, né? A não operação do serviço público, a tendência, na concepção dele, é que isso faça que o Brasil tenha uma má imagem, que é a sua imagem real, e que aí que possa, de alguma forma, prejudicar alguns acordos e investimentos políticos na área. Como aconteceu na África, né? A África teve a sua Copa, culturalmente, o que aconteceu naquele país? Absolutamente nada, né? As situações sociais continuam, as guerras civis continuam, a África do Sul é um problema grave de desigualdade, isso que o Brasil é mais que a África do Sul, né? A nossa desigualdade social desse país da África, outros são terríveis, mas o Brasil como um todo é pior do que a África do Sul. Então essa tendência vai ser colocada, isso talvez aí seja a grande oportunidade do debate da saúde inserir, como outros tantos segmentos, usando a Copa do Mundo como isso. Porque todo mundo está falando das coisas boas da Copa, mas não estão falando das coisas negativas. E acho que talvez um movimento, um levante, né, para informar, olha, nós não vamos ter condições, tem que investir, não sei o quê. E aí criar esses programas, né. No tocante, Sérgio, que tu falaste ali da questão dos juízes, eu acho que é válida essa conversa com o juiz, mas acho que principal é a questão institucional. Não pode ser o caso isolado aqui, tem que ser uma coisa institucional. Presidente do Tribunal de Justiça. Tem eleição agora no final do ano no Tribunal de Justiça. Tem 2 chapas. Então, uma briga acirrada lá dentro. Acho que é o momento político junto com esses 2 candidatos à presidência agora, não é o melhor momento do que esse, levar as propostas, levar as dificuldades, porque dali vem para baixo, né? O presidente determina algumas questões e o juiz vai ficar limitado a isso. Porque o juiz ele fica meio solto se tu trabalhar com um juiz específico. Eles não me ouçam isso, mas é assim mesmo. São soltos, eles acham que... Então tem que ser uma determinação lá de cima. Eu acho que institucionalmente vai embora. E levar para o poder, para o presidente do tribunal e o presidente lá, baixar uma normativa nessa questão da saúde. Acho que poder se mexer nesse aspecto, acho que é importante. Está cheio de gente da emergência aqui que eu estou vendo ali. Mário. Isso é importante, né? A gente pode falar isso. Queria cumprimentar o Dr. Breyer pela brilhante explanação. É claro para todos nós que os recursos são escassos, que a demanda é enorme e que a alocação dos recursos para a saúde tem que ser feita de uma maneira racional e justa, e respeitando o princípio da universalidade, né? E quando a gente vê decisões judiciais determinando a internação do paciente A ou B, a gente vê que, claro, tudo dentro da lei, tudo dentro das boas intenções da legislação, mas no mundo real a gente vê que está sendo cometida uma injustiça. Por quê? Porque, na maioria das vezes, as decisões judiciais para a internação vêm de pessoas mais diferenciadas. As pessoas de poucas luzes, os despossuídos, eles não têm nem ideia que podem usar essa ferramenta para fazer valer os seus direitos. Então, me parece que esse princípio da universalidade, né, ele fica ferido nesse momento. Claro que o advogado está fazendo o seu trabalho, a legislação está aí, o juiz, às vezes, com uma visão um pouco míope, determina que seja internado o paciente e tal, mas a gente fica com essa sensação de que alguns privilegiados, né, estão se beneficiando em detrimento daquele coitado de poucas luzes que está ali, desassistido, né? Eu gostaria de ouvir um comentário em relação a isso. Eu gostaria de ouvir um comentário
também de um outro aspecto. Os juízes têm noção de que no momento em que eles determinam, por exemplo, a compra de quimioterápicos praticamente experimentais, sem evidência concreta de eficácia, eles têm consciência que eles estão desequilibrando o orçamento da saúde, que aquela secretaria lá vai ter que remanejar todo o seu orçamento em função de uma penada do juiz? Eles têm noção disso? Então, essas são as minhas questões. São importantes essas indagações. O juiz, na minha concepção, ele não tem. Tá? Ele não tem esse alcance. Ele quer resolver o problema pontual, principalmente a questão dos medicamentos. Foi uma fórmula que a Secretaria do Município de Ribeirão Preto, como eu falei aqui, naquela experiência do Conselho, entendeu como diminuir os gastos e ver realmente a efetividade desse tratamento na relação com o pedido, se é ou não é viável, se tem ou não tem legitimidade. Porque havia muitas decisões e aí, consequentemente, o custo do município caía muito econômico para desviar para esses medicamentos. Então, acho que esse conselho aí ajudou e vem ajudando muito para frenar esses pedidos desproporcionais, esses pedidos não comprovados, de custos altos, né? Claro que em alguns casos tem que ter, outros não, mas aí o juiz consegue filtrar isso com o conselho, né? Nada. Existe uma normativa que determina, mas nunca foi regulamentado na prática. Então, teria que ter isso. E referente aos pedidos absurdos, acho que está claro, acho que tem muita pessoa pedindo medicamento com condições de comprar, né? Utilizando terceiro. Aí bota lá o pedido, bota a prova, não sei o quê, e mascara um pouco a realidade. Também o juiz que tem hoje, por exemplo, tem amigos que são juízes, tem 5.000 processos na sua vara. Faz audiência, tem que dar sentença, aí chega no plantão um troço desse, ele não discute isso, né? Hoje ele não tem como discutir isso. Então, por isso que eu digo, não está tendo essa linha de ligação com o judiciário. Não está tendo. Acho que se puder, de alguma forma, a gente puder trabalhar nisso, vai ser uma coisa interessante. Poder, aí o judiciário, mas tem a lei, não foi regulamentar, tudo bem, mas aqui no Hospital de Clínicas nós vamos ter agora uma comissão que vai lhe ajudar aí e tal, e se cria aí e tal, quando chegar um pedido, antes do deferimento, só passe esse pedido para que a gente possa analisar tal, dar um parecer técnico. Nós queremos ajudar, porque a perícia médica está quebrada, tudo está quebrado. Então, para minimizar esse problema, acho que seria uma política interessante, né? Porque o juiz está isolado no seu gabinete. Grupo. Bom, em primeiro lugar, te parabenizar aí pela apresentação, Ricardo. E nós estamos com uma preocupação, porque tu sabe que a Álvaro Alvim possivelmente abre agora em dezembro. Isso. E nós teremos lá uma unidade para tratamento de dependência química. E com uma ênfase possivelmente maior na área do crack. Então, tu imagina o quanto nós vamos sofrer de demandas lá judiciais. Então, eu achei muito interessante essa tua ideia, e talvez a gente vá precisar de uma ajuda tua. Até nós recebemos aqui, há uns 2, 3 meses atrás, a doutora Ângela Rotundo, do Ministério Público, e colocamos para ela isso, porque na emergência nós já temos sofrido essas demandas, assim, tipo, o juiz, ele não vai contra o gestor, ele vai para quem está na linha de frente, exigindo que o médico consiga uma vaga para esse paciente. Então, tu imagina o que vai acontecer nessa unidade de dependência química, que, obviamente, não tem como resolver esse problema de internações por dependência de crack no Estado, né? Então, talvez a gente vá precisar de uma ajuda tua para nós começar um trabalho junto a esse poder mais superior aí, para que tenham determinações, né, que não sejam as demandas não sejam contra o hospital e nem contra o médico, que sejam contra o gestor. O gestor é que tem que dar conta desse ponto, né? Não. Eu acho muito importante que nós fizemos audiências públicas também sobre o crack, né? E ouvimos mães de dependentes de crack, né, em vários lugares do estado. Então, né? Pode preparar que a demanda é grande, porque muitos não conseguem também os leitos do crack. E aí tem uma campanha publicitária muito forte, que tem que ter
tratamento do crack, que reveste na violência urbana, né, a dependência, porque ele precisa do crack, então ele vai cometer o furto, o roubo para poder comprar o crack. E o crack é uma droga muito cara, na minha concepção. Todo mundo diz, é R$4 lá a pedra do crack. Só que o viciado pleno ele tem que ter 20 pedras por dia. E bota isso por semana, e bota isso por mês. O cara não tem condições. Então vai cometer o assalto, vai matar para pegar o crack. Então, e aí volta de novo, não, mas nós temos que tratar. Tal. E há uma cobrança, os familiares que não têm essas pessoas acesso, eles acham que a saúde é plena e tem que tocar lá dentro. Então, acho que talvez um trabalho preventivo para não gerar esse problema no Rodolvinho é fundamental. Porque vai ter demanda. Nós temos poucas demandas no estado, poucos leitos e muita. É uma epidemia enorme o crack. Vocês não imaginam o que é isso. Então, de repente, pensar numa questão preventiva, até administrativa, de como regulamentar isso para blindar, porque senão vai entrar nesse roldão aí mais um. Eu gostei muito de um parecer do Gilmar Mendes, aí do Supremo Tribunal Federal, com relação a essas demandas que chegam até o Supremo. Né? E ele colocou que tudo é discutível, mas existe uma norma que talvez a gente tenha que... E que todos esses aspectos que tu mencionaste, talvez possam convergir para isso, que é a gente trabalhar em cima de protocolos. Né? Protocolos que tenham a chancela das especialidades médicas, dos gestores, etc., criar protocolos em conjunto. E ele, nesse sentido, ele exigiu que 80 patologias fossem protocoladas para dar subsídio ao Ministério Público e aos juízes, de um modo geral, para a tomada de decisão. Isso foi em 2009, ele já nem está mais lá. Talvez isso nem tenha sido cumprido. Mas eu acho que é uma ideia interessante, a gente trabalhar com protocolos, junto com o gestor, junto com o Ministério Público, junto com a OAB, até para questões dessa ordem. E também liberação de medicamentos, emergência fechada, ordem judicial, o que a gente faz. Então, talvez por aí a gente... Uma cartilhazinha junto com o gestor municipal e estadual. Mas eu queria encerrar, agradecer mais uma vez ao professor Ricardo, uma exposição prática, abrangente, muito elucidativa para nós, e eu acho que estreitar esse laço com a AB para nós é de extrema importância. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço.